Hoje nós estamos na segunda série, na segunda mensagem desta... Hoje eu estou, gente, um pouco com a minha cabeça... Ontem eu estava em patrocínio, chegamos tarde, eu, Jota, alguns irmãos. Então, se eu trocar algumas palavras como troquei aqui, a ordem, vocês, por favor, me compreendam um pouco. Hoje nós estamos na segunda mensagem da série Advento. A luz brilhou na escuridão. E quando nós falamos sobre o Advento é este momento de espera. Os domingos de dezembro, até a vinda, a chegada de Cristo Jesus. E quando nós olhamos para algumas tradições reformadas e cristãs, não romanas, mas tradições cristãs, de forma pedagógica, eles usavam as velas. Algumas crianças de algumas cidades ficavam questionando, perguntando aos pastores, quando que vai chegar o Natal? Quando que vai chegar aquele dia? Então, eles começavam a acender a cada domingo uma vela. E a cada domingo, a luz ia aumentando. A cada domingo, a luz ia ficando mais forte. Até que, então, chegava o dia onde celebrava a chegada de Cristo Jesus e todas aquelas velas estavam acesas e já não havia mais escuridão naquele lugar. O Advento é este momento que a luz brilhou na escuridão. A luz de Cristo que chegou até nós. E, queridos, falar sobre o Advento no final deste ano tem um caráter muito especial. Porque depois de 2020, 2021, um tempo de tantas lutas e tantos desafios como nós passamos, terminamos esse ano, creio que com uma expectativa muito maior do que a que havia em nossos corações no ano passado. Porque, afinal de contas, agora nós temos as vacinas, agora a gente vê que os números caíram, e a gente tem esperança que vamos ter um ano melhor. O ano passado, quando nós chegamos na nossa série de Natal, a perspectiva era de que nós não sabíamos nada do que iria acontecer neste ano. E talvez você possa dizer para mim, mas pastor, a gente ainda não sabe. Mas, queridos, podemos ter uma esperança melhor. Terminamos este ano com uma expectativa melhor, de dias melhores, de que 2022 será um ano melhor, e nós esperamos isso. E falar sobre o Advento, sobre a chegada de Cristo Jesus, em um momento onde os nossos corações às vezes estão cheios de incerteza, mas ao mesmo tempo também cheios de esperança, de que teremos um novo ano e este ano será melhor. Mexe com as nossas vidas. E quando nós saímos nas ruas, passeamos nos shoppings, essa época do ano, ela é linda. Nós podemos ver as decorações, as luzes na cidade. Confesso que eu não fui no centro de Uberlândia. Tem alguns anos que eu não vou ao centro de Uberlândia no Natal. Eu lembro quando eu era pequeno, era muito bonito. Eu não sei como está o centro hoje, né? Mas eles iluminam os shoppings, e a gente chega dentro dos shoppings, está aquela decoração linda. Aquilo causa em nós uma sensação de que chegou o final de ano. As luzes brilhando, de alguma forma, também faz com que nós possamos lembrar que a luz de Cristo brilhou. Porque, na verdade, na história da Bíblia, sempre foi assim. Sempre existe uma expectativa com a luz, com o brilhar da luz na escuridão e com o que ela pode fazer. Veja, por exemplo, quando nós lemos lá em Gênesis, lá no comecinho, essa expectativa, a escuridão, a terra que era sem forma e vazia, e houve luz, então nós podemos entender e enxergar a forma, e veja o que o texto diz: no princípio criou Deus os céus e a terra, porém, estava sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre luz e as trevas. Nós que entendemos
qual é a luz que brilhou na escuridão? Quando nós saímos pela cidade, por mais que os homens tentem ornamentar as suas construções, as suas estruturas, nós podemos olhar para cada luz piscando e lembrar qual é a luz que brilhou. E no Natal nós lembramos que é a luz de Deus que veio até nós. Cristo, que é a luz que dissipa as trevas. E hoje eu quero falar com você sobre a luz que traz confiança. Semana passada eu falei sobre a luz que traz esperança. E como nós temos uma esperança no porvir, uma esperança na eternidade, como essa esperança muda a nossa vida hoje. Mas como essa esperança nos traz confiança em nosso dia a dia, em nossos afazeres. E eu quero ler com vocês o texto do profeta Isaías, no capítulo 9. O texto está projetado, mas você pode também acompanhar com a sua Bíblia. Capítulo 9, versículo 1 e 2 e o versículo 6. A palavra do Senhor, ela diz assim: mas para a terra que estava aflita não continuará a obscuridade. Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naftali, mas nos últimos tornará glorioso o caminho do mar além do Jordão, Galileia dos gentios. O povo que andava em trevas viu grande luz, e os que viviam na região da sombra da morte resplandeceu-lhes a luz. Versículo 6, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Senhor, carecemos, ó Pai, da ação do Teu Santo Espírito, para que possamos compreender com profundidade a Tua Palavra. Que o Senhor mesmo fale e aplique a Tua Palavra em nossos corações, para que possamos sair daqui transformados, ó Deus, por essa palavra e pelo Evangelho de Cristo Jesus. Amém. O que o povo estava vivendo neste capítulo era um período de escuridão. Crescia o grande império assírio. E quando você pega um mapa, você tem ao sul a tribo de Judá. E você tem ao norte todas as outras 10 tribos. Bernardo, mas não eram 12 tribos? Sim, os levitas eles não possuíam terra. Então nós tínhamos a tribo de Judá ao sul e todas as outras tribos ao norte. As tribos do norte, elas já tinham se contaminado, elas já tinham se misturado com outros deuses, elas deixaram de ouvir a voz do Senhor, e o que aconteceu é que o Império Assírio, ele começou a vir destruindo de cima para baixo, até que então eles dominassem toda aquela região. Até que toda a região norte fosse completamente devastada, juntamente também com Judá. E aqui, olhando o mapa, nós vamos ver onde fica Zebulon e Naftali, que ficam aqui bem ao norte. Essas tribos experimentaram os maiores horrores que os homens pudessem realizar naqueles dias. O Império Assírio era um império brutal, um império violento, e eles enfrentaram esta devastação. Mas quando nós olhamos para o capítulo 8, nós vamos começar a entender por que este povo estava passando por tudo isso. Veja o capítulo 8, a partir do versículo 19.
Quando vos disserem, consultai os necromantes e os adivinhos, que chilreiam e murmuram, acaso não consultará o povo ao seu Deus? A favor dos vivos se consultarão os mortos? E eles deveriam responder à lei e ao testemunho, não a estas coisas. Não aos adivinhos, não aos bruxos, não àqueles que consultam os espíritos, enfim, mas consultar a Deus. E veja que a palavra continua dizendo: se eles não falarem desta maneira, jamais verão a alva. Passarão pela terra duramente oprimidos e famintos. E será que quando tiverem fome, enfurecendo-se, amaldiçoarão ao seu rei e ao seu Deus, olhando para cima. Olharão para a terra e eis aí angústia, escuridão e sombras de ansiedade, e serão lançados para densas trevas, porque o povo se distanciou de Deus, da luz, buscou outros caminhos. E aqui nós já começamos a aprender algumas lições para a nossa vida. Existem momentos que nós enfrentamos de grandes desafios, de grandes batalhas, de grandes lutas. E nestes momentos, somos sempre duramente tentados a buscar os nossos recursos, a buscar resolver os problemas da nossa maneira. Confiamos, muitas vezes, a nossa vida, quantas pessoas? Alguns adivinhos. Uma vez estava com um colega meu, conhecido de alguns irmãos aqui, compartilhando algumas coisas da nossa vivência. Ele me chamou: Bernardo, vamos lá em casa? Vamos lá em casa e olha, eu vou ler um tarozinho para você. Como assim? Não, mas você vai ver como faz sentido. Deixa eu ler para você, deixa eu abrir as cartas e você vai ver como faz sentido. Eu falei: não. Claro que não. Não é isso que traz sentido para a minha vida. Não é nessas coisas. Não é nisso que eu devo buscar. E quando a dificuldade chega, quando a luta bate à sua porta, onde que você procura o seu alicerce? Onde que você procura o seu porto seguro? Onde que você busca algo que possa trazer esperança para você? O que o texto está dizendo é que o povo deveria dizer à lei e ao testemunho, eles deveriam buscar ao Senhor, mas eles não fizeram. E eles foram tomados por densas trevas, por um caminho de escuridão, porque distantes de Deus, o nosso caminho é apenas de escuridão. Mas veja como Deus, Ele é misericordioso. O texto continua: mas para a terra que estava aflita não continuará a obscuridade. Aqui nós temos uma promessa. E aí, quando nós olhamos lá para Mateus, no capítulo 4, naquela mesma região que eu mostrei aqui no mapa, surge o ministério que se começa ali naquela região. E veja Mateus capítulo 4. Ouvindo, porém, Jesus que João fora preso, retirou-se para a Galiléia. E deixando Nazaré, foi morar em Cafarnaum, situado à beira-mar, nos confins de Zebulon e Naftali. Naquele lugar onde foi entregue às densas trevas, a luz brilhou. A promessa de Isaías, que a luz iria brilhar naquele lugar, naquela terra, se cumpriu. Claro que alguns leitores de Isaías, quando fazem uma primeira leitura, talvez reconhecem que o menino que nasceu, que trouxe uma nova esperança, foi o rei Zedequias.
Mas nós sabemos que essa promessa ela é muito mais ampla, essa promessa ela é muito maior, porque ela alcança Cristo Jesus, a luz que brilhou e que não permite que o seu povo permaneça na escuridão. E é o que este grande teólogo ele vai dizer. A escuridão, porém, não é final. Deus não se contentará que seu povo tenha experimentado os justos resultados de sua rebelião. Essa experiência não é um fim em si mesmo, mas um meio. Um meio pelo qual a bondade de Deus pode manifestar-se na salvação de uma terra, agora consciente da real fonte de sua vida. Quando cada tentativa humana de levar luz tiver falhado, então Deus trará luz. Não porque Ele tem de fazê-lo, nem porque, nem por causa da astúcia humana tenha descoberto a chave para constrangê-lo, mas simplesmente movido por sua própria graça. Quando cada tentativa humana de levar luz tiver falhado. Eu fiz uma pergunta agora há pouco. Nos momentos de lutas e de dificuldades, onde você coloca a sua esperança? Em quem você tem confiado? Muitas vezes nós passamos por momentos que temos que provar que todas as outras alternativas falharam, para que possamos reconhecer de onde vem e onde nós podemos depositar a nossa confiança. E na palavra de Deus é isto que aconteceu, a luz que brilhou, a luz que nos traz confiança. Por que Ele nos traz esta confiança? Por que nós podemos confiar nele? Porque a Bíblia diz que Ele é o maravilhoso conselheiro. Veja o versículo 6, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros e o seu nome será maravilhoso conselheiro. Para este povo que estava caminhando segundo o seu próprio conselho, para este povo que estava caminhando segundo os seus próprios preceitos e alternativas de vida. E é o que o profeta ele vai dizer no capítulo 5, ai dos que são sábios e a seus próprios olhos e prudentes em seu próprio conceito. Ai daqueles, ai dos orgulhosos que acham que conseguem conduzir a vida a partir daquilo que ele produz, a partir do seu conhecimento, a partir do que ele adquiriu. Ai daqueles que botam a confiança da sua vida em sua própria sabedoria. E é o que Jesus ele vai dizer. Quem ama a sua vida, perderá. Mas aquele que odeia a sua vida neste mundo, preservá-la-á para a vida eterna. Aquele que entende onde deve depositar a sua vida. Aquele que entende que não deve ser guiado pelos conselhos desse sistema, pelos conselhos deste mundo, mas ouvir a voz do maravilhoso conselheiro, porque é Deus quem conduz as nossas vidas. É Deus quem conduz os nossos passos, em tudo que nós vamos fazer, no nosso trabalho, nos nossos negócios, na nossa família, em nossas emoções, quando a luta, quando a dificuldade bate em nossa vida. Não corra para os conselhos deste sistema, deste mundo, buscando as suas alternativas, mas pare para ouvir o maravilhoso conselheiro, porque é somente Ele que tem as palavras de vida eterna. Quantas são as vozes no cotidiano da nossa vida que quer conduzir o nosso coração, as nossas ações. É necessário parar, buscar ao Senhor e ouvir a voz que acalma
a tempestade. E eu vi o maravilhoso conselheiro, daquele que tem as palavras para a nossa boca, para a nossa vida. Porque Ele é um Deus forte, é isso que o texto continua dizendo. Um Deus que é valente, um Deus que é poderoso. E quando o profeta está dizendo que Ele é um Deus forte, o profeta ele está lembrando do que Deus ele já fez na história deste povo, como que Deus livrou este povo do Egito, como que Deus abriu o mar, como que Deus esteve com este povo, como que Deus está conduzindo toda a história deste povo, em todo o momento, um Deus forte. E quando nós paramos para lembrar aquilo que Deus fez por nós, em Cristo Jesus, nós enxergamos quem é o Deus forte. E veja o que Paulo ele vai dizer aos Efésios, a partir do versículo 19. E qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da sua força e seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo sentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade e poder e domínio, de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro, e pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Cristo Jesus venceu. O Deus forte, o Deus que venceu a maior luta de todos os tempos, o Deus que venceu a morte, o Deus que livrou as nossas vidas da escravidão do pecado e sujeitou todas as coisas debaixo dos seus pés. Cristo Jesus. Quando o apóstolo Paulo fala que ele sujeitou, para um contexto, na carta aos Efésios, para um contexto romano, faz menção aos finais das batalhas, quando o povo retornava para Roma e eles entravam nos portões de Roma, ali carregando o resultado da batalha, da sua vitória, carregando tudo aquilo que eles adquiriram, e a cidade inteira festejava a vitória daquele povo. O que está dizendo aqui é que Deus sujeitou todas as coisas. É que Deus ele venceu, é que Deus é o Deus forte e poderoso, que vence as nossas batalhas. A nossa batalha, a nossa luta contra a morte, contra o pecado. Isso nos traz uma confiança e uma esperança, que não é por nós, não é pelo nosso desempenho, não é pela nossa força, não é por aquilo que nós podemos fazer, mas por aquilo que Deus ele fez, por aquilo que Cristo Jesus operou em amor. E por causa desse amor nós podemos reconhecer Ele é o Pai da eternidade. E aqui o profeta ele usa uma linguagem terrena que nós entendemos como Pai, para expressar o amor, mas dizendo o Pai da eternidade, mas falando quem Deus ele é. Este Rei, que não é tirano, que não é cruel, mas é amoroso com os seus filhos. E é o que Paulo ele vai dizer, de sorte que já não és mais escravo, porém filho, e sendo filho, também herdeiro de Deus. Você é filho de Deus, somos filhos de Deus. Ele cuida das nossas vidas como um Pai amoroso, um Pai que está olhando para nós em todo o tempo. Ele vai terminar dizendo que Ele é o príncipe da paz. E paz aqui é shalom. Shalom se refere a uma paz que nada que você possa construir ou adquirir pode te trazer essa paz e esta segurança. Porque o shalom de Deus
É algo que Ele opera em nossos corações. É algo que Ele trata com a nossa vida. É algo que é completo. É algo que se refere a algo saudável, que traz bem-estar numa totalidade. Um contentamento, segurança, sossego, tranquilidade. Em um momento onde o Império Assírio dominava pela guerra, o profeta está falando de um rei que conquista pelo amor, se entregando e pagando um alto preço pelos nossos pecados. E é isso que ele vai dizer lá no capítulo 53. Certamente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Pela sua dor, pela sua morte, nós somos curados. E nós temos uma nova esperança. E podemos confiar em Deus. Em um momento tão difícil, em um momento de trevas, em um momento de escuridão, em um momento de dor, em um momento de incertezas como nós estamos vivendo, nós podemos parar e passar a ouvir a voz do Senhor. Eu quero deixar 3 coisas para você guardar. Em meio aos momentos difíceis, aliás, em todo momento, passe a ouvir a voz do Senhor. O que Deus quer te ensinar com determinada situação, o que Deus está conduzindo, como Deus está conduzindo, pare para perceber e que o Espírito Santo de Deus fale ao seu coração. Diante das lutas, saiba quem servimos, ao Deus forte. Saiba que servimos ao Deus forte, ao Deus poderoso, ao Deus valente. E não se esqueça, nós temos um Deus amoroso em todo o tempo. Que tudo que nós passamos, Ele está assistindo. Porque existe uma promessa. E estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. A luz que brilhou não nos deixou só. Não nos deixou em trevas, mas está conosco através do Espírito Santo de Deus. Feche seus olhos, nós vamos orar.